Aleluia, glória a Deus. Aplaude ao Senhor. Aplaude aquele que é digno, o único digno, aquele que pode receber, porque você pode entregar em nome do Senhor Jesus. Nessa manhã nós ouvimos sobre metanoia. Alguém lembra o que é metanoia? É uma transformação. Nós vamos continuar agora falando sobre reação. A sua mente transformada tem que ser uma mente que reage. Quantos pensamentos passivos nós vemos hoje? As pessoas vão, deixa, é assim mesmo, né? Fazer o quê? É que eu faço o quê? Nós vamos orar agora contra 3 situações do pensamento, depois no versículo de 2 Coríntios 10, que são as ideologias. Uma ideologia quer trazer a você passividade. A ideologia quer colocar em você uma inatividade neural. Você está só pensando na ideologia e você não consegue romper com aquilo. Nós vamos orar rompendo com as ideologias, rompendo com os vícios do pensamento. Só mais uma coisinha, mas é de nada, é só um pouquinho. São vícios que vão se mantendo no seu pensamento. E vamos orar contra as dúvidas. Se você tem uma dúvida, ela já roubou a tua certeza. E aquilo que é dúvida é pecado. Você vai estabelecer na sua vida certeza. Levanta as mãos aos céus e começa a orar ao Senhor, que você quer a mente transformada, agora a mente que vai reagir. E você começa a reagir contra tudo aquilo que dominou a sua mente, as fortalezas do engano que querem dominar a sua mente. Você tem armas do Senhor para destruir essas fortalezas. Você entrou por essas portas, pensamentos viciosos continuam na sua vida. É vontade de se matar, é vontade de destruir alguma coisa, é vontade de se prostituir, é vontade de beber até morrer. Vícios do inferno contra a sua vida. Nós estamos agora na casa do Senhor. Nós estamos agora diante do Senhor, numa mente que é transformada, numa mente que reage. Você vai reagir pelo poder da presença neste lugar. Você não está na passividade ideológica, você não está no pensamento viciante, você não está escravo desta dúvida. Rompe agora essa dúvida, estabelece a certeza do Senhor na tua vida. Deixa que a certeza dele vai colocar em você um caminho novo. Agradeça ao Senhor, porque Ele está colocando nesse ambiente uma mente transformada e uma mente que reage. Eu vou reagir a todas essas coisas e vou receber do Senhor o poder da mente de Cristo. Declare que a sua mente está reagindo. Declare que eu vou reagir. Os meus pensamentos são os pensamentos do Senhor, e a Ele eu dou toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Dá um abraço que está ao seu lado. Diga para ele: nós vamos reagir juntos. Nós vamos reagir juntos. Juntos nós vamos reagir em nome do Senhor Jesus. Amém? Podemos sentar, queridos, glória a Deus. Amém, pelo louvor, todas as coisas que temos recebido do Senhor, porque você já começou a reagir. E eu quero que você hoje então receba essa palavra sobre 5 ações e 5 resultados de uma mente que reage. Essas 5 ações são as ações que Deus exerceu em Cristo. São 5 ações que você não tem nada que fazer com elas, elas aconteceram. Você tem que agora reagir àquilo que aconteceu, porque faz parte do plano de Deus. E as pessoas querem ignorar. Eu tive um debate com um ateu, e ele falou assim: prazer, eu sou ateu. Eu falei: quer dizer que você não acredita em alguma coisa, mas tem que negar que você não acredita? Você já foi no neurologista? Ateu. Você não acredita, não acredita. Agora você tem que admitir que uma coisa que existe não existe, para você colocar em você um rótulo.
Eu falei para ele, meus pêsames. Ele falou, pêsames por quê? Porque se para você Deus morreu, para mim Ele ressuscitou. E ele ficou me olhando e falou assim, eu não vou ficar nesse debate aqui. E foi embora, não quis nem debater. Porque a vida está na mente que reage. Agora, quando a sua mente ela é passiva, então o que acontece? Olha esse texto aí, de 2 Coríntios 10, 4 e 5. As armas da nossa luta não são carnais. Irmãos, qual que é a nossa luta? A nossa luta é no pensamento. Há alguém aqui que não tem luta no pensamento? Então você não está pensando. Porque o pensamento é repleto de lutas. Toda a nossa luta está no pensamento. E qual é a luta do nosso pensamento? Ele está dizendo que eu vou ter que lutar, não com as armas carnais. O que são armas carnais? A carne responde pelas sensações. Eu não estou me sentindo. Estou sentindo que eu não vou na igreja. Estou sentindo. Eu sinto muito, viu? Porque eu não vou agir pelo que eu estou sentindo. O meu pensamento não é um sentimento. O meu pensamento é uma decisão. Declara comigo, o meu pensamento não é um sentimento. O meu pensamento é uma decisão. Onde está o sentimento? Está aqui. Onde começa a tua vida? Aqui. Aqui está o pensamento. De onde veio esse pensamento? De lá. Isaías 55 fala que os pensamentos deles são mais altos. E eu quero o pensamento do céu que instale aqui. E aqui vai governar o sentimento daqui. E quando o pensamento nasce aqui e sobe, é 7 pontos na carteira. É multa. Se você pegou um pensamento aqui e subiu, você está realmente se condenando. Estou sentindo assim, aquele pastor também, aquela igreja, não sei o que, na minha vida. Sabe de uma coisa? Aí já subiu aqui. Subiu um sentimento que não deveria ter nem entrado em seu coração e nem sido transformado num pensamento. Você está pensando como é que você vai sair agora da chuva? O culto vai terminar às 8h30, aleluia, glória a Deus. Tem 1 hora de chuva ainda para abençoar. E quando você entende que o teu coração está guardado, porque você não está dominado por essas condições da vulnerabilidade, você tem a mente de Cristo. Então a pessoa fica orando, Senhor, dá as tuas mãos, dá a tua voz, eu quero os teus olhos, eu quero os pés de Jesus. Irmão, está tudo certo. Que tal se orar aquilo que você já recebeu? Nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo é uma mente das possibilidades. Porque Ele diz, tudo é possível, nada é impossível. E por isso a minha luta não é com sensações. Quais são as nossas armas? Poderosas em Deus para destruir o quê? Fortaleza. A fortaleza é essa ideologia. Esse logogizomai no grego, é essa condição que entrou e colocou uma lógica perversa na sua vida, para que você não creia. É um pensamento, uma fortaleza de incredulidade. Sabe uma coisa, não vai dar certo mesmo. Já estou vendo que dá tudo errado. Eu vou desistir. Irmão, eu não lembro de nada que eu tenha desistido. Por isso que não é tão simples conviver comigo. Porque eu não desisto das coisas. Eu não desisto. Eu insisto. Eu continuo. Porque a cada dia tem coisa nova. A cada dia vai acontecer. Uma vez a pessoa me ameaçou numa situação financeira. Se amanhã você não pagar, você vai ver o que vai acontecer. Eu falei, e se amanhã você não acordar? Você está falando? Eu falei, não, estou perguntando para você. Então eu retiro o que eu falei. Que medo que me deu agora. Você falou o quê? Não, fica tranquilo, irmão. Não era irmão. Fica na bênção, deixa eu chorar por você.
As pessoas, elas querem ameaçar você, mas elas estão cheias de trevas. Você está na luz. Você pode ter dificuldades, pode ter situações, mas a luz vai prevalecer. Vai sempre ter um novo dia. Todas as suas dificuldades vão durar apenas um dia, porque amanhã as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre a sua vida. Porque tudo é novo amanhã. Porque basta a cada dia o seu mal. Então essas fortalezas, elas não vão resistir, porque eu estou numa outra lógica. Raciocínios falaciosos têm que ser o quê? Destruídos. O raciocínio falacioso são essas concessões. Só mais essa. Só mais essa pornografia aqui. Só deixa eu ver mais isso aqui. Meu último cigarrinho. Meu último. Só mais o último gole. Concessões da sua mente carnal. Você não vai vencer se você quiser preservar as fortalezas, continuar nos raciocínios e a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Isso foi o Éden, foi a dúvida. A primeira pergunta da serpente: mas sabe o que é? Que Deus sabe que você, que começa, o dia que você comer, você vai conhecer. Eu fiz o primeiro curso gratuito, né? 100% gratuito, 100% online. Está aqui, para você. Come. Dúvida. Mas nós já oramos aqui, e você vai entender agora as 5 ações que Deus teve e as 5 reações que você vai ter. As 5 ações que Ele já fez e as 5 reações que você vai ter na sua mente, para que nunca mais essas fortalezas, esses raciocínios e essa arrogância se levante. Mas você vai fazer o quê? Com que todos esses pensamentos sejam levados o quê? Cativos. E essa palavra cativo significa que você é a polícia. E que se entrou algum pensamento, já pegou isso aqui? Cristo, aqui essa fortaleza aqui querendo me derrotar. Cristo, aqui essa dúvida querendo me derrotar. Cristo, aqui essa falácia, aqui esse vício querendo me derrotar. Isso é uma reação. Liga teu radar, liga tua polícia, leve todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Porque Cristo foi aquele que obedeceu às coisas mais diferentes, aquilo que nós não imaginávamos. Ele obedeceu a Deus desobedecendo o sábado. Ele fez coisas completamente contrárias à lei. Ele foi um transgressor da lei, porque ele iria resolver não com a lei, ele iria resolver com a luz. Veio a mulher adúltera para ele, ele disse: vai, não peques mais, eu sou a luz do mundo. E escreveu na terra ali os pecados de todos eles. E o pessoal, ele falou assim: aqui não tem pecado, tira a pedra aí. O que é a pedra? É a lei. Como ele resolveu com a luz, ele passou o pano no pecado? De jeito nenhum. Ele tirou da condenação, mas todo mundo vai enfrentar um juízo. Mas agora não é hora da condenação, agora é hora da luz, agora é hora da vida. Agora é hora de você receber com a tua mente aquilo que Ele fez, e você reagir por aquilo que Ele fez, e ser transformado na sua mente, e ter uma mente que reage às coisas que aconteceram, para ter uma mente efetivamente poderosa nele. O que Deus fez em Cristo? Olha só, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, fala que Deus estava em Cristo, fazendo o quê? Reconciliando o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra de reconciliação. Nós não estamos nesse tempo aqui para condenar, nós não estamos nesse tempo aqui para nos abater, para nos julgar.
nós vamos discernir, mas o mais importante que o Senhor quer, nesse tempo, é que haja em nossa vida reconciliação com Ele. Então, em todo o Antigo Testamento, você vê Deus agindo no meio, mas Deus não estava dentro, mas Ele entrou dentro, porque o pecado entrou dentro. Quando a mulher comeu e o homem comeu, aquilo entrou dentro. Você tinha um frango hoje diante do seu prato? E esse frango sumiu? Sim. Como que ele sumiu? Você comeu. Onde ele está agora? Ele parou aí dentro. Dentro de você está aquilo que você se alimentou. E porque eles se alimentaram do bem e do mal, o bem e o mal ficaram dentro deles. E agora, o que Deus precisa fazer? Colocar a vida dele dentro de você. O inimigo entrou, mas Deus também entrou. Tem dois lutando aí dentro, e eu sei quem vai vencer: aquele que você alimentar. E porque você vai alimentar aquele que vai te dar vida, você tem realmente sobre você uma reconciliação. Ele não vai dizer, não faça isso, faça aquilo, você tem que ser bonzinho. Ai, Jesus não gosta. Como às vezes ensina as crianças errados, né? Você pode não gostar de rock. I do like rock and roll, no problem. Você não gosta, não gosta. Mas não vai dizer que Jesus não gosta. Seja honesto com você mesmo. O que você gosta, gosta. O que não gosta, não gosta. Agora vem tudo, Jesus não gosta. Jesus não gosta. E você ensina a criança errado. E a religião fica ensinando, Jesus não gosta. Jesus está reconciliando o mundo em Deus consigo mesmo. Ele está chamando você para a luz. Ele está chamando você para a libertação. Ele está chamando você para a realidade daquilo que Ele fez. Por isso a primeira ação poderosa foi o quê? A encarnação do Verbo vivo. Glória a Deus, pode avançar o slide. Essa encarnação do Verbo vivo é o princípio. No princípio era o Verbo. Agora quando você fala de uma pessoa, né? Hoje ele quer até perguntar, né? O pastor João perguntou aqui, o que era o verdadeiro lá de Filipenses 4:8, né? É um adjetivo, é um substantivo, né? No grego é um adjetivo substantivado plural neutro, mas tudo bem, né? Ficamos com adjetivos, né? Mas nós não queremos adjetivos, nós queremos verbo. As pessoas estão adjetivando e rotulando todo mundo, e você está sendo conhecido por um rótulo. Diga, eu não sou um rótulo, eu sou o verbo. Aleluia, Deus colocou um verbo em você, falou, Adão, você vai crescer, você vai multiplicar, você vai sujeitar, você vai dominar, você vai cultivar, você vai lavrar a terra. Verbos. Nós somos definidos por ações, e a sua reação é a sua reação pela ação que você não entendeu, mas você está entendendo porque a mente de Cristo está colocando em você um princípio novo. Os princípios não são acusações adjetivadoras. Ai, aquele mentiroso, ai, aquele prostituto, ai, aquele malandro, ai, eu não suporto isso, eu não suporto aquilo. Para com rótulo. No princípio era o verbo. Começa você a governar. Se a tua vida está sofrendo algo porque alguém fez contra você, é você que não está posicionado, porque você pode resistir a todas as coisas. O erro do outro não vai entrar em você, mas a tua ação vai prevalecer, porque o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória como do único Filho do Pai, mas hoje Ele não é mais unigênito,
Hoje ele é primogênito e nós estamos com ele, porque o plano dele deu certo, e o primeiro passo dele foi a encarnação. O verbo se fez carne, ele entrou agora dentro de você, ele está trabalhando dentro de você, você está crendo e você o recebeu, e a todos que o receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Você não está mais condenado a um pensamento de destruição. Você não está mais condenado a ficar preso numa ideologia, preso num raciocínio falso, preso na sua dúvida. Você está ouvindo o verbo falar com você. O verbo se fez carne. Ele quebrou malignidades na sua vida. E você agora vai poder reagir a isso, porque ele está dando ações na sua direção. Ele encarnou. Jesus Cristo 100% homem, Jesus Cristo 100% Deus. Duas identidades que não criaram uma terceira. Ele era Deus e se vestiu no homem. E o que ele é? Ele é os dois perfeitamente. Não surgiu um terceiro, mas surgiu ele mesmo, ensinando a você a ser transformado e a viver cada passo. O segundo passo da sua ação, ele está vivendo o viver humano dele na terra. Ele crescia em sabedoria, estatura e graça. Esse seria o perfeito médico para você ir, né? Não é só um pediatra para medir a sua estatura, não é só uma escola para medir a sua sabedoria, é também uma entidade espiritual para dizer: você está aumentando em graça. A graça é o próprio Deus se manifestando dentro de você. Cresça em graça, não cresça em juízo e lei. Cresça em graça, cresça em misericórdia, cresça em amor, cresça nas situações espirituais. Eu cresci em estatura, né? Espero também crescer em sabedoria e também crescer em graça. E que você cresça em todas as coisas na sua vida. Cada um vai ter uma estatura que está medida por você. É a sua medida, graças ao Senhor por isso. Porque Ele é hoje um sumo sacerdote, mas Ele vai se compadecer das nossas fraquezas. Por que Ele pode compadecer? Porque Ele foi tentado em todas elas, mas sem pecado. Porque Ele pôde resistir. E você vai poder resistir. E Ele diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se ele encontrar resistência na sua mente que diz: eu tenho a mente de Cristo, sai. Transforma as pedras em pães. A pedra é a lei, o pão é o alimento. Eu não quero me alimentar da lei. Pula aí desse pináculo do templo, os teus anjos vêm aqui. Isso aqui não é campanha de exibicionismo. A glória é do Senhor. A glória do Senhor. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Você pode passar uma dificuldade sem tentar a Deus? Estou passando por isso porque não é possível, minha vida está assim. Alguma coisa você fez errado. Quer voltar à lei. O que você não pode passar porque você ama o Senhor? Porque eu amo ao Senhor, eu posso passar por todas as coisas, porque o amor dele está comigo. E Paulo falou assim: ô Timóteo, não fica triste que eu estou preso. Que eu não estou preso, só estou aqui na prisão, mas eu não estou preso. A palavra está livre. Mas por que Paulo tinha que estar na prisão? Por que Paulo tinha que ter um espinho na carne? Por que Paulo tinha que sofrer tantas situações que ele fala? Fome, realmente nudez, espada, guerra entre os irmãos, quanta coisa. Ai, mas você é de Deus. Eu sou aquele que reage a todas essas coisas e dou o testemunho de que Deus está vencendo todas as coisas através de Cristo em mim. O seu viver é o quê? O teu viver humano é um viver da Disney? Ai, aqui, vem para Jesus. Ai, carros, casas, tudo de bom na sua vida, nada de mal vai te acontecer. Quanta infância, quanto desentendimento da realidade espiritual. Você vai sofrer por todas as coisas, só que não vai sofrer por coisa alguma,
porque é no seu espírito que você reage. E você está vivendo a vida de Deus nesta terra. O viver humano dele foi um viver de um sumo sacerdote, foi um viver cheio de graça. E é isso que ele fez, isso já aconteceu. E o que ele fez em terceiro lugar? Ele foi para a cruz. Ele foi crucificado no Calvário. E ali que estava acontecendo o ato de amor. Meu Deus, que amor é esse? Matar o filho, isso é amor? Esse Deus eu não entendo. Como é que Deus quer matar o filho dizendo que é amor? Ele amou a mim e a você, porque a cruz é um processo de extração daquilo que entrou lá no Éden no pecado. Entrou o inimigo, ele sai pela cruz. E quando você entende o poder da cruz na sua vida, Satanás e seus demônios não têm mais poder sobre você. Quando você entende o poder da cruz sobre a tua vida, porque ele morreu, provando esse amor. O que ele fez? Nós éramos pecadores, mas ele acabou com a acusação através da crucificação. Ele cancelou o espírito de dívida, era ordenanças, era prejudicial. Ele removeu inteiramente. Ele cravou na cruz, despojou principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Porque naquele momento, o mundo espiritual, Jesus entra nessa terra e começa a ter manifestação de demônios. Por que não existia isso no Antigo Testamento? Porque não estava dentro do homem. Mas quando ele entrou dentro do homem e começou a, como homem e como Deus, estar nessa terra, o ambiente começou a se manifestar. Que ambiente que era esse? Estava tudo logado na água, né? Satanás e seus demônios, Deus criou o céu e a terra sem forma, vazia, trevas e abismo, e o Espírito pairava sobre as águas. Quem estava debaixo das águas? A própria terra. No terceiro dia que ela sai, como que você estava? Você veio dessa terra, eu vim dessa terra, eu vim desse pó, onde nós estávamos mergulhados, mas o Espírito estava pairando sobre nós. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E essa luz é a marca da ressurreição de Jesus. Por isso ele arrancou você dessas águas. Você estava mergulhado nas drogas, mergulhado nos vícios, mergulhado nas condenações, mergulhado nas profundezas de Satanás. Você está agora liberto. Você olha para a cruz e você está curado. Você olha para a cruz e não há mais condenação sobre a sua vida. Na encarnação, ele veio viver entre nós, colocar o velho homem nessa cruz e colocar uma luz maravilhosa, que é a marca da sua ressurreição. E ele ressuscitou justamente aonde? No jardim. No jardim que Adão caiu, em figura, não é um local físico, mas em figura espiritual. Adão, num jardim favorável, cai. E Jesus, num jardim de um túmulo, ressuscita. Era o último Adão. O primeiro Adão caiu no jardim, mas o último ressuscitou nesse jardim. E estava ali Maria, e ela estava querendo o corpo morto, e ela não achou o corpo morto. O túmulo estava vazio. E quando ela viu o túmulo vazio, ela contou lá para os discípulos. Veio Pedro e João, o que eles viram? Que estava o lençol à parte, e estava ali a roupa dele de linho dobrada. Você arrumou sua cama hoje? Jesus arrumou a cama. Falou: morte, tchau, não volto para cá. Não quero mais a morte. Eu entrei na encarnação, eu vivi nesse mundo, eu coloquei na cruz, e a morte está vencida para sempre. Eu estou ressuscitado. E a tua mente está reagindo a todas essas coisas. E esse poder da ressurreição naquele jardim. Por que ele colocou à parte ali o linho
daquilo que estava cobrindo o seu rosto. Não é nada a ver com o santo sudário. Isso é tradição. O que havia cobrindo ali, como se fosse um guardanapo, separado do seu linho, que era uma veste sacerdotal. Havia um costume que quando você sai da mesa e você deixa o guardanapo ali, é que você está voltando. Mas quando você dobra, é que aquilo já acabou. Ele acabou com o processo para dizer, eu estou voltando no outro. Então ele acabou um processo e diz, eu estou voltando num corpo glorificado. E elas ficaram lá olhando, o que ele acabou e o que ele vai voltar? Acabou o corpo de Jesus, começou o corpo de Cristo. Jesus ficou na cruz, e ninguém sabe como é Jesus, nem tem nenhuma descrição do evangelho dele, podia ter uma descrição de João, né? Jesus de Nazaré, 1,85 m, queixo quadrado, olhos amendoados, cabelos encaracolados. Não há descrição, mas diz que da boca dele saiu uma espada, que os olhos eram como chamas de fogo. Esse é Cristo. Ele andou 40 dias nessa terra, ninguém reconhecia ele, cada hora de um jeito. Igual nós estamos aqui, cada um de um jeito, e Cristo está dentro de todos nós. Ele não tem um formato exterior, ele tem um espírito identificado, e a nossa mente está reagindo ao poder dessa ressurreição. E Maria achou que era o jardineiro. Não era o jardineiro, era o último Adão. O jardineiro falhou, mas o último jardineiro ressuscitou. Ele disse, Maria. Ela falou, aquela voz, aquela frequência. Reage à frequência da voz que chama o teu nome. Ele chama o teu nome para dizer, eu vou tirar de você essa mentalidade que está colocando você em morte. Eu vou tirar de você esses pensamentos viciosos que estão afastando você de mim. Eu vou arrancar de você essa condição de malignidade que está fazendo a sua vida ser destruída pelas dúvidas. Ele está fazendo isso com cada um de nós. Ele conhece o seu nome, Ele conhece o seu passado. Ele não trata com lei, Ele trata com graça. Ele encarnou, Ele viveu, Ele foi para a cruz, Ele ressuscitou. A cruz é um processo de asfixia, e você fica pendurado lá, e o fôlego vai saindo. Mesmo assim ele falou 7 palavras na cruz. Ele não tinha fôlego, mas ele falou. E ele falou para o ladrão, você está comigo hoje no paraíso? Ele falou, pai, perdoa. Ele falou, mulher, é teu filho, filho, tua mãe. Ele resolveu tudo na cruz. Mas as últimas palavras foram, pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aquilo era matéria-prima que nunca foi contaminada. Quando o verbo se fez carne, o Espírito de Deus estava naquele corpo. Ele passou 30 anos, ele passou 12 anos, ele passou mais 18 anos, ele passou por todo o pecado, ele passou por toda a condenação, ele foi cuspido, ele foi rejeitado, ele foi traído. E ele teve uma reação dizendo, pai, nas tuas mãos eu entrego esse espírito que não foi contaminado. Ele tem esse poder e Ele está abrindo esse caminho para você e para mim. Não é um caminho da alma, não é o caminho do sentimento, é o caminho da reação do seu pensamento, porque foi isso que Ele fez a nosso respeito. Ele fez isso por mim e por você. Esse é o plano perfeito que Ele tem sobre as nossas vidas, porque Deus soprou sobre o homem e ele se tornou alma vivente. Mas Deus é espírito. Como é que ele sopra espírito e aparece alma? Porque essa alma era necessária
para vencer o inimigo, que é o dono das almas. Ele quer as almas. Quando Abraão foi libertar Ló, ele encontra o rei de Sodoma na volta. E o rei de Sodoma fala assim: eu quero as almas. Ele quer o cativo do seu pensamento. Ele quer fazer você sofrer. Ele quer fazer você se sentir condenado. Ele quer fazer com que a tua vida não vale a pena. Ele quer colocar pensamentos em você de morte. Ele quer destruir o plano de Deus na sua vida. Mas não vai. Porque você vai levar todo o pensamento cativo ao Senhor. Porque você vai entender a encarnação dele, que veio romper com esse cativeiro. O viver humano dele, que veio mostrar a você aquilo que ele quer que nós sejamos. A morte na cruz, que você vai enxergar que você estava com ele ali. A ressurreição de um corpo vivo nesse jardim. E em último lugar, a sua ascensão. Aonde ele estava quando ele subiu aos céus? Lá em Jerusalém, ali, Betânia, do ladinho. Vamos para Israel fazer essa visita. Eu estive lá 33 vezes e vou mostrar para você o Israel que você nunca viu. Lugares secretos. Experiências incríveis. Ele estava ali, reuniu em Betânia, do lado de Jerusalém, reuniu ali, subiu. E o pessoal ficou olhando para cima assim, com o torcicolo. O que está acontecendo? Ele está subindo. Ele está subindo. Os anjos apareceram e disseram: oh, assim como ele subiu, ele vai voltar. Qual foi a última coisa que eles viram de Jesus? Os seus pés. Porque os seus pés nos foram dados para pisar a Satanás nessa terra. Porque nós somos agora os membros do corpo de Cristo. Porque todos esses 5 atos, ele encarnar, ter vivido a sua vida aqui, 12 anos estava no templo, mais 18 estava começando o ministério, mais 3 estava ali ministrando, 3 anos e meio de ministério. Por isso eu gosto de ser um mesotribulacionista, mas isso é outra história. Porque 3 anos e meio é um ministério, no meio ele vai embora, irmão. Depois a gente fala disso. Mas essa bênção, 3 anos e meio, 3 dias de ressurreição, 40 dias sobre a terra. No 50º veio o Pentecostes. E esse Espírito que foi entregue na mão do Pai, ele disse: está consumado. E disse: Pai, eu entrego esse Espírito, essa matéria-prima. Aqui está nas tuas mãos 33 anos e meio de um viver sem pecado. Aqui está a vacina. Aqui está aquilo que nunca ninguém obteve. Aqui está o anticorpo que vai vencer o pecado, Satanás, demônios, principados, potestades. Aqui está o maior poder que existe. Está nas tuas mãos, Pai. Eu estou entregando esse poder em ti. O que vai fazer? Espere em Jerusalém, que do alto vai vir poder, um Espírito vai vir sobre você, você vai receber a vacina. Pentecostes é o poder dessa vacina, entregue a todos nós, transformando a nossa cabeça, línguas de fogo, e um poder maravilhoso dizendo: aquilo que eu fiz, a minha encarnação, o meu viver humano, a minha crucificação, a minha ressurreição e a minha ascensão estão agora na sua cabeça, como o fogo do meu Espírito, para você não ser apenas transformado, mas ser alguém resistente contra todo o ataque do inimigo. Essa está na nossa camiseta aqui, né? Encarnou, diga comigo: encarnação, viver humano, crucificação, ressurreição, ascensão. Isso é só ver a camiseta lá, está tudo ali. Mas agora tem o quê? 5 resultados dessas ações para você. Porque agora Deus estava em Cristo reconciliando, mas agora Cristo está em nós como resultado. Cristo está agora dentro de você. Quando Ele ressuscitou, o que Ele fez? 2 coisas marcaram esse Espírito:
A primeira delas foi a voz. São três, né? 3 sinais. O primeiro foi a voz, Maria. Foi a voz ali para aqueles que estavam indo para Emaús. Foi a voz para os discípulos ali na beira da Galileia, para jogar a rede do outro lado. Foi a voz. Depois veio o sopro. Eles estavam com as portas fechadas. Ele recebeu o Espírito. Perdoa os pecados, porque eles serão perdoados. Não retém, para que eles não fiquem retidos. Esse poder do sopro, esse poder da voz. E ele disse: espera aí, espere em Jerusalém, até que do alto venha poder. Sabe aquelas ordens que você entende e não entende? Espere em Jerusalém, até que do alto venha poder. Senhor, espere em Jerusalém aonde? Se eu tenho um voucher aí, você marcou o lugarzinho lá, que lugar vai ficar onde? Até que do alto quando? Que dia vai ser? Que dia é culto das 10, das 9? Que hora vai ser? A gente quer isso, mas ele não falou nada disso. Ficar em Jerusalém. Para onde é que eles foram? Para o cenáculo. Porque o cenáculo foi o lugar aonde Judas foi eliminado. O cenáculo foi o lugar onde os pés deles foram lavados. O cenáculo foi o lugar da comunhão. O cenáculo é a igreja. Assim que ele subiu aos céus, nós entendemos que a encarnação dele tinha formado uma comunhão, tinha formado um grupo de pessoas, aonde a presença dele estaria ali em 2 ou 3 reunidos no nome dele. E Colossenses 27 fala que a riqueza da glória do ministério é que Cristo está em nós como esperança da glória, e nós estamos juntos multiplicando essa presença. Onde houver 2 ou 3, eu estou no meio. Onde houver 20 ou 30, ele está 10 vezes mais. Onde houver 200 ou 300 em meu nome, eu estou 100 vezes multiplicado. Ele está se multiplicando em nossa comunhão, por isso nós temos os resultados. E qual é o primeiro resultado? É a igreja. A igreja está sendo edificada. Porque ele entrou como verbo nesse corpo. Agora pela igreja. E graças ao Senhor que o cenáculo é a igreja. A igreja é a nossa reunião. E você tem que vir à reunião da igreja. E que tenha a reunião da igreja o máximo possível, para você se reunir. Que tenha uma igreja aberta o máximo possível, para você ter acesso. Amém? Hoje, por todos os meios que existem de comunicação, mas nada substitui estarmos aqui juntos em comunhão. Estarmos juntos neste cenáculo, estarmos juntos testemunhando. Eu quero ouvir de você. Eu quero essa reunião como o pastor João fez de manhã. E você achou o quê? E você tem o quê para falar? Nós temos que funcionar nessa reunião. Eu vou deixar depois do final 5 minutinhos para você falar o que você recebeu. Você vai aqui dizer: olha, eu vi 5 passos, isso, eu vi isso aqui, eu vi aquilo lá, aleluia. Vem dizer aqui em 2 minutinhos, 1 minuto, 30 segundos, o que você recebeu. A porção que você se alimentou. O que entrou hoje em você, porque isso é a igreja. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Deus tem uma sabedoria em cada um de nós. Essa multiforme sabedoria de Deus vai se tornar conhecida dos principados e potestades. Esses demônios que foram vencidos pelo Senhor na sua crucificação e ressurreição, eles estão nos ambientes querendo saber se nós representamos ou não o corpo de Cristo. Se nós temos ou não autoridade.
mas nós temos autoridades, e principados e potestades vão cair por terra. A cidade de Santos está liberta, a sua vida está liberta, a sua casa está liberta, liberta das ideologias, liberta das situações de vícios dos pensamentos, liberta das suas dúvidas. As armas da nossa milícia não são carnais, poderosas em Deus para destruir as fortalezas, destruir os raciocínios falaciosos, os sofismas, destruir toda a altivez que se levanta contra o conhecimento, porque nós temos a mente de Cristo, porque nós temos o poder de reação. Nós somos a igreja, e principados e potestades vão ficar debaixo dos nossos pés. Em Cristo temos a ousadia, acesso a Deus com confiança mediante a fé. Então, Paulo está dizendo, não desanima não. Eu estou passando por tribulação, é em favor de vocês. Isso é motivo de honra para vocês. Não estou entendendo nada. Como é que você está sofrendo? E a honra do quê? Honra para dizer, isso não me atinge. Porque se falta de dinheiro te atinge, você está dizendo que Deus não tem provisão. Você pode ficar sem dinheiro, mas nunca vai ficar sem provisão. Você pode ficar enfermo, mas nunca vai ficar sem a presença dEle, consolando você e dando a você esperança de cura, se é a vontade dEle. Você pode ficar abandonado, mas nunca sozinho, porque a presença dEle está em você. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, abatidos, mas não destruídos, perseguidos, mas não desamparados, quase angustiado, mas só atribulado. E a tribulação vai trazer força para você, por causa da tua reação. Treine as suas reações, e essa tribulação é para mostrar o quanto Cristo é forte em mim, e essa provação é para mostrar que eu tudo posso naquele que me fortalece. E Paulo, você nessa prisão, é que eu estou escrevendo cartinha aqui para os próximos 20 séculos. E na prisão ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses, sem YouTube, sem internet, sem uma tinta num papel, numa pele, e chegou até nós. Porque Cristo em nós é a esperança da glória, porque Ele está edificando a igreja, porque você está vencendo principados e potestades, e a tribulação é a nosso favor, porque a tribulação vai dizer, nada que o inimigo prova, ele pode tocar em mim. Satanás nunca vai tocar em ninguém, para pegar nada do que é de Deus. Quando ele toca em alguém, é um vaso vazio, porque aquilo que é de Deus, já passou para outro. E se pessoas estiveram aqui, e não estão mais, o propósito continua. Eu não estou aqui por acaso. Os propósitos estão continuando. Aliás, está vindo aí fortemente a nossa TV de volta. Aguardem programações, aguardem novidades. Vamos dominar essa cidade, vamos pregar esse evangelho, vamos levar essa palavra viva, vamos arrancar as pessoas de onde elas estão, vamos levar em outras posições. O propósito de Deus continua. Vasos são quebrados, vasos estão partidos, os propósitos já foram substituídos. Isso é a igreja. Estamos edificados sobre um fundamento que é apóstolo e profeta. Cristo é a pedra angular. Ele está edificando um edifício ajustado para crescer como santuário dedicado ao Senhor. Você está sendo edificado uns com os outros para ser o quê? Morada de Deus em espírito. O mais importante da sua vida é que você é um espírito. Esse espírito está numa caixa que chama corpo. E a tua alma e as tuas vontades estão aquietadas
pelo poder desse Espírito. Agora, há muitos lugares prometendo sucesso para a tua alma. O que o Senhor quer é o contrário. Ele quer sucesso no teu espírito e derrotar a sua alma, derrotar as sensações, derrotar a mente que se volta para o mundo, derrotar essas coisas. Você vai ser feliz tendo uma ponte direta do teu espírito com o teu corpo. O Senhor tem um caminho, Ele é verdade, Ele é vida. E a igreja está edificando você para ser o quê? Morada de Deus no Espírito. E se talvez você não tenha tanto sucesso, você vai ter muita satisfação. Existem 5 S's assim na nossa vida. Tudo são sinais. Em todo lugar tem sinal. Esses sinais vão levar você a uma direção. Os sinais estão dando um sentido. E esses sinais com esse sentido vão te trazer um sucesso. E há pessoas que veem um sinal, oportunidade de mercado, há uma situação ali, vou fazer isso, aquilo outro. Tem um sentido nisso, vou aqui, isso aqui, vou aqui, fazer uma sociedade ali e tal, e vou ter sucesso. E as pessoas são assim. Viram um sinal, viram um sentido, obtiveram sucesso. Mas aí tem um 4 S, uma superação. A pessoa tem sucesso e não repete o sucesso. Ela entra em depressão. Ela tem sucesso e toma uma rasteira do mundo espiritual e perde todos os bens materiais. Ela entra em depressão, porque o sucesso não está nos bens materiais. O sucesso está no sinal que Deus te deu, num sentido consagrado a Ele. Sucesso não é ter, sucesso é depender. E quanto mais eu dependo, mais sucesso eu tenho. Porque basta a cada dia o seu mal. Eu não tenho feito provisão para o meu futuro, eu tenho Ele como a minha provisão a cada dia. Esse é o sucesso. Aí você vai ter superação, porque você está em aliança com Ele. E você vai ter satisfação. Eu conheço pessoas muito ricas, conheci pessoas bilionárias, bilionárias em dólar, muito ricas, na lista dos mais ricos do mundo. Elas não eram satisfeitas. Eu me candidato a ser a pessoa mais satisfeita desse mundo. Como eu amo estar no Espírito, não tendo nada e possuindo tudo, sabendo que existe satisfação para você, porque nós somos a igreja do Senhor edificada, morada de Deus no Espírito. A encarnação trouxe edificação. Rapidamente, o que Ele deu para você? O manifestar o reino. Eu vou viver o reino, assim como Ele viveu na terra, esses 30 anos, eu vou viver o reino. Onde está o reino? Não vem com visível aparência, não está ali, o reino está onde? Entre vocês, e vai estar onde agora? Dentro de você. A tua mentalidade, a mentalidade de reino. Você venceu o egoísmo da tua vida. Você tem a mente de Cristo, a mentalidade do reino, que não é comida nem bebida, porque isso é a religião judaica. A religião judaica é comida e bebida. Pode comer isso, não pode comer aquilo, isso aqui, naquilo, isso tem que ser separado, não sei o que. Vai no Albert Einstein pedir um cheeseburger. Você não tem cheeseburger, porque você não pode comer o leite e a carne juntos, porque pode ser que aquela carne seja do bezerro, e aquele leite que ia alimentá-lo está realmente celebrando a sua morte. Então eles cortaram essa história. Tem um sentido aí espiritual. É legal isso, né? Você não pode colocar o leite eventualmente na carne que foi do bezerro, porque o leite pode ser da mãe. Então, Levítico, Êxodo 23, Levítico tem lá: não assarás a carne no leite do bezerro da mãe. Pronto, é uma lei judaica. Eles seguem até hoje. Eles separam a carne do leite. Tem algum sentido. Um dia eu falei para um rabino, o sentido disso eu acho legal. Porque se o leite é para alimentar, eu não vou celebrar a morte, mas eu celebro a morte do Cordeiro, que é Jesus, que veio tirar o pecado da minha vida.
Ele falou, opa, essa é forte. Eu não quero saber de Yeshua não, vai para lá com essa história. Mas glória a Deus, não é comida ou bebida, é justiça. Deus vai fazer justiça, não a seu favor, a favor do reino. Justiça não é vingança. Paz não é ausência de guerra, é um estado do seu espírito. Alegria não é que a tristeza não te atacou, é que ela foi a tua resposta da sua mente de Cristo. Nós somos a igreja, nós vivemos o reino, nós somos parte do corpo de Cristo, é o terceiro lugar. Porque você pode ser igreja está todo mundo aqui, mas quem que é parte do corpo de Cristo? Quem diz que a sua mão agora não é mais a sua mão, é a mão de Cristo? Quem diz que o seu pé não é mais o seu pé, são os pés de Cristo? É quem está consagrado a esse propósito, é quem está vencendo a divisão, é quem está cooperando membros uns com os outros. Nós somos do corpo de Cristo e membros desse corpo. Então, o que um e o outro está sentindo, quanticamente está sentindo. Você pensa em alguém, alguém te liga. Já aconteceu isso com você? Você pensou em alguém, alguém te ligou. Você pensou num assunto, aquele assunto veio para você. E não foi Google não foi algoritmo. É o corpo de Cristo. O algoritmo quer simular isso. A nossa vida quer ficar presa debaixo de condicionamentos. Mas nós estamos o quê? Como partes do corpo de Cristo. Você é a igreja. Você vive o reino, você é parte do corpo de Cristo, e quando você está sofrendo, outro está sofrendo, e esse corpo está vivendo a cura em nome de Jesus. Tudo que nós temos está aqui no corpo de Cristo. Em quarto e penúltimo lugar, você está pensando e agindo como um novo homem, porque Ele ressuscitou. Eu estou renovado no espírito do meu entendimento. A minha mente não está estagnada, a minha mente está renovada. Eu estou revestido de uma nova natureza. Essa natureza não é o meu esforço para ser bom ou para não ser mal. Isso era outra árvore. Eu tenho uma nova natureza, criado segundo Deus em justiça e retidão, precedentes da verdade. Não há verdade boa e verdade má. Isso é a árvore do bem e do mal. Verdade é sempre a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você é um novo homem por essa ressurreição. Você foi sepultado com Ele na morte. E como Cristo foi ressuscitado, você também vai andar em novidade de vida. Não é o esforço, é o resultado da ação que aconteceu na vida dele. E em quinto e último lugar, você vai fluir para se tornar a Jerusalém celestial. As 5 ações dele me trouxeram 5 resultados. No Éden havia 4 rios, e havia aquela árvore, e o homem errou a árvore. Se fosse eu, ali, e pegasse a minha mulher com a fruta, dava uma bica. Põe a mão dela, cospe aí. Você te agir com firmeza, né? Você está falando com a serpente? Vem cá, mata essa serpente de uma vez. Mas o homem estava talvez interessado, né? Vamos ver o que vai acontecer com ela. Não morreu? Opa, então também, deixa eu ver como é que é isso. Homem fraco, frouxo, venal. Como o inimigo está criando masculinidade cada vez com menos testemunho. Para ficar só nesse testemunho. Homem tem que ser homem. Deus criou homem e mulher, todo o resto é fantasia. Gênero é uma ideologia. Ideologia é o raciocínio do mundo, irmão. Mas esse é outro assunto. Enquanto a árvore errada estava em evidência, os 4 rios continuavam fluindo. Pison, Gion, Tigre, Eufrates. Pison significa está aumentando. Gion está florescendo. Tigre está correndo. Eufrates está frutificando.
o fluir não parou. E você vai deixar de ser um Éden para ser uma Jerusalém celestial. O céu não é apenas um lugar que eu vou, é um lugar que eu me torno. Porque para entrar lá, eu vou me tornar cidadão. Para ser cidadão, eu tenho que ter uma origem. A nossa origem é celestial, nós estamos em Cristo Jesus. Você está sendo edificado casa espiritual. E vou te chamar aqui para você falar o que você entendeu dessa palavra. Você vai dizer, ou entendi a encarnação. Entendi a ressurreição. Eu ouvi falar 30 segundos. Porque você vai viver para fluir. A tua vida vai fluir. Sabe qual que é a melhor situação de nutrição? A Bíblia é um livro de comida, né? O homem caiu por causa da comida. Jesus foi tentado pela comida. Aí no cenáculo tinha o quê? Comida. Aí quando ele aparece, os discípulos tinham o quê? Comida. Depois em João 21 tinha o quê? Comida. Por que comida em todo lugar? Porque é sinal de que você é aquilo que você se alimenta. E no Éden, você se alimentava de vegetais. E na Jerusalém celestial tem o quê? Tem minerais. É ouro, pedra de sardônica, pedra de cristal. São 12 fundamentos, 12 pedras preciosas. É só mineral. E qual que é a nutrição melhor hoje, né? Alguns médicos podem dizer isso, né? A pessoa está lá no vegetal e está no mineral. Está todo mundo fazendo isso hoje. Uma alimentação vegetal e uma suplementação mineral. Está todo mundo aí no zinco, né? Todo mundo aí no alumínio, tudo no magnésio. Eu estou indo para Jerusalém celestial. As ruas são de ouro, mas não tem casa de câmbio. Nem tem buraco na rua, não é Santos. Está lá. A rua de ouro é a vida de Deus. Ali existe um fluir. Ali existe realmente a árvore da vida. O rio sai do trono, brilhante como um cristal, cheio de transparência. Está no meio da praça, de um lado e de outro, a árvore da vida. No Éden você não sabe, no meio está a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. Mas tem 2 meios agora, não pode ter, geometricamente só pode ter 1 meio. Mas o diabo simulou. No que era a árvore da vida, ele simulou o bem e o mal. Eu não quero o bem e o mal, eu quero a vida. Mas lá em Jerusalém está dos 2 lados. Para você não errar, lá só tem vida, não entra mais coisa alguma, só a vida está ali. A árvore da vida, no Gênesis e no Apocalipse, tem a árvore e tem a árvore, tem o rio e tem o rio, tem o vegetal, tem o mineral, e tem as portas abertas para aqueles que viveram todo esse processo. Qual que é esse processo? Põe o último slide aí. Estabelece essa correspondência. Vamos passar isso aí. A encarnação do verbo significa o quê? Pode ir avançando. A encarnação do verbo significa o quê? A edificação da igreja. O viver humano na terra significa o quê? Manifestar e viver o reino. A crucificação no Calvário significa o quê? Ser parte do corpo de Cristo. E a ressurreição no jardim significa o quê? Pensar e agir como um novo homem. E a ascensão em Jerusalém significa o quê? Fluir e se tornar a Jerusalém celestial. As 5 ações dele me deram 5 resultados. As ações dele já aconteceram. Ele já encarnou. Ele viveu entre nós. Ele foi para a cruz. Ele ressuscitou. E ele subiu aos céus. Está na nossa camiseta. Vamos fazer o verso da camiseta agora, os frutos. Nós somos a igreja. Aleluia, nós somos a igreja. Por que nós somos a igreja? Justamente por ele ter vivido o verbo encarnado. Nós manifestamos o reino. Nós somos parte do corpo de Cristo. Nós pensamos e agimos como um novo homem. E nós nos fluímos para nos tornar a Jerusalém celestial. Que esses 5 resultados
façam parte da nossa vida, porque as 5 ações já foram tomadas há 2000 anos. Ele está edificando a sua igreja, Ele está buscando viver do reino entre nós, Ele está buscando que nós possamos ser parte desse corpo de Cristo, Ele está buscando que nós possamos agir e pensar como um novo homem, e fluir e se tornar a Jerusalém celestial. 7 minutos, para quem quiser vir aqui compartilhar, vem aqui compartilhar, diga o que você recebeu dessa palavra, e aquilo que você ouviu, testificou em você. Pastor Elias, você é o primeiro, vem cá, Pastor Elias, vem dizer o que você recebeu, aleluia, e depois outros vêm falar o que receberam também, em nome de Jesus. Glória a Deus, que alegria a gente poder estar aqui nessa noite. Amém. Viver em novidades de vida. Amém. Aquilo de manhã na oração que eu fiz, Paulo fala que há muitas vozes nesse mundo, que vêm e não são à toa essas vozes, que nos levam a pensamentos diferentes daquilo que Deus tem para nós. Mas nós temos que reagir a essas vozes, ouvir a palavra do Senhor, a cada dia se apegar à palavra de Deus, buscando em oração, ouvindo a palavra ministrada. Sai de casa, vem participar do culto, mesmo em meio à chuva. Muitas vezes você tenta ficar em casa, é difícil sair e reagir, mas quando você vem, você está no meio do corpo, você está no corpo de Cristo, você recebe as bênçãos que são para o corpo de Cristo, para a igreja de Cristo. A tua mente se abre, se renova, tem uma nova direção, uma nova vida a cada dia. Como o pastor João falou hoje de manhã, o maná diário. A cada dia Deus tem algo novo para nós, para nos renovar, para nos fortalecer, para nos direcionar à sua vontade. Então a palavra de hoje veio para nos dar essa direção, essa renovação, esse fortalecimento da nossa mente em Cristo Jesus. Amém. Quem mais? Quem é o segundo aí? Quem que mais vai falar o que recebeu? Vem falar. Venham. Pastora Ânica, você? Ninguém Mônica. recebeu nada? Quem quiser, ninguém recebeu nada, é isso aí. Eu estava ouvindo a palavra e me veio 2 versículos que se encontram em Filipenses 1. Amém. Versículo 21 e 27, que diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo. Amém. E o morrer é ganho. Glória a Deus. E versículo 27 diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Amém. Lembrei disso, isso. Amém. Para mim, isso viver mesmo. é Cristo, né? Amém. Poder viver para o Senhor Jesus com toda a nossa vida. Glória a Deus. Quem mais? Amém. Fala aí 15 segundos, 30 que você quer falar. Pode vir aqui, vai vindo aí. Nós temos que mega sem esse não se realmente rampar nós temos se não VTP quando nós vamos aqui que essa eterna o tal esse menino falou realmente carne e eu não postei sem IGTP não tá bom não põe net e cuco. Amém. Jesus é o médico dos médicos, então Amém. Vamos sair do nosso lar, né? Sair da frente da TV, lutar contra essa inércia e vir também na ceia, né? Cálice e vinho, isso? Vamos participar da ceia, o corpo e sangue de Cristo. Deus abençoe. Amém. Quem mais? Tem mais tempo aí, pode vir. Amém. Glória a Deus. Diz o que você recebeu. O verbo, né? Ter a ação, Amém. ter o posicionamento, ter a reação, se policiar, se monitorar. Tem sempre uma atitude positiva, focada em Jesus Cristo. Amém. E não ceder e ter realmente esse verbo de ter a ação. Não ficar passivo e não ser atropelado por esse mundo. Amém. Glória a Deus. Quem mais? Quem mais? Vem aí. Vem, tem mais 2 minutos aí, 3 minutos. Dá para ir mais 3 pessoas. Vem compartilhar o que você recebeu.
Você está funcionando como o corpo de Cristo. E esse funcionamento, amém, glória a Deus. Aí, olha o encorajamento aí. Pode preparar mais um último aí. Boa noite aos irmãos, né? A paz do Senhor. Uma coisa muito importante que tem me incomodado muito assim é em relação sobre as ideologias que estão sendo implantadas nessa geração aí, né? Principalmente geração mais nova aí, né? Então, para a gente tomar cuidado, vigilância, né? Atenção em relação a essas ideologias. Em vez da gente ficar só atrás de ideologia, modernidade, para nós nos alimentarmos da palavra, né? Amém. O importante é a gente ter a palavra, porque a palavra de Deus é a palavra viva, né? Que nem foi dito aqui, ela se renova todos os dias, né? Então, se você quiser ter novidade, meu irmão, vai na palavra, que a palavra tem novidade. Amém. Amém. Glória a Deus. Sobrou mais um minuto ainda. Quem é o último? Alguém fala aqui. Vem funcionar. Amém. Aí. Que encorajamento maravilhoso. Vamos todos funcionar. Bem, o que Deus estava falando comigo sobre o verbo, que nem falou contigo também, falou sobre o versículo que a pastora também diz, sobre eu ser esse verbo para o Senhor, né? Deus sonhou comigo, Deus tem um plano na minha vida e eu quero ser esse verbo, eu quero ter essa atitude e quero ser isso. E ele falou sobre a crucificação de Jesus, como Jesus é o nosso modelo, e fiquei pensando, coisas que possam em mim morrer, né? O que eu preciso ainda morrer dentro de mim para que ressuscite também, como Jesus ressuscitou, ressuscite em mim coisas que também morreu e não era para ter morrido. Então, eu pensei sobre essas coisas, sobre sobre assim, né? A palavra é ministrada e Isso. o Espírito Santo fala outra coisa, é sobre isso. Amém. É isso mesmo, assim que a gente funciona. Glória a Jesus, palmas para Jesus. Amém, que você está funcionando. Amém. Vamos ficar de pé.